Olá, meus amigos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou passando por aqui, como prometido, para compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Eu falei que ia tentar ser um pouco mais constante, então eis-me aqui, tentando cumprir minha promessa. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre uma palavra que eu li tem alguns minutinhos, E eu senti muita vontade de compartilhar com vocês. É uma palavra que abençoou meu coração, que me colocou para refletir, E eu espero que venha abençoar a vida de vocês assim como está abençoando a minha, tá bom? A palavra que eu quero compartilhar está no livro de Êxodo, tá? Capítulo 7, dos versículos 14 a 25 e capítulo 8, dos versículos 1 ao 15, tá bom? Mas antes eu vou fazer uma breve introdução, coisinha rápida. Eu vou falar sobre duas das pragas do Egito só. Eu vou falar apenas sobre duas para o vídeo não ficar muito longo. Mas vou fazer essa breve introdução. Aqui trata-se do momento em que o Senhor falou para Moisés e Arão irem até o faraó e pedirem que ele liberasse o povo para adorá-lo, E de antemão o Senhor já falou para eles, olha, o faraó irá resistir a vocês, E a primeira coisa que veio ao meu coração foi, e se fosse eu nessa situação, Como eu agiria? A primeira coisa que eu ia fazer era falar, Senhor, se ele vai me resistir, para que eu vou lá? Então a primeira coisa que eu quero falar é, não questione os métodos que o Senhor usa, Ele não é homem, então ele não pensa como homem. Os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos, Então, não questione. Se ele te der uma ordem, vá lá e faz. Vá e faça, Não fique questionando, perguntando, porque ele não age como a gente. É verdade? Vou começar a ler agora, tá? Já fiz essa breve introdução só para vocês entenderem o que eu tô falando. Desculpem também pela luz, Eu tô fazendo hoje o vídeo à noite, então a iluminação já não tá muito boa. Mas vamos lá, vou tentar ser mais breve hoje, tá bom? Vamos lá. Capítulo 7, versículo 14. Disse o Senhor a Moisés, o coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe, deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor. Nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés, diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo, na presença do faraó e de seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Aqui eu quero tirar duas coisas já. A primeira, o Senhor falou com o faraó, através de Moisés e de Arão, porém, ele não deu atenção ao que eles estavam falando. Por quê? Porque os magos, eles usaram as suas ciências ocultas e fizeram a mesma coisa, E aí eu quis fazer um paralelo, fiquei pensando, falei, quantas das vezes o Senhor fala com a gente acerca de alguma questão na nossa vida e a gente prefere ouvir
há uma palavra que não veio do Senhor, né? Às vezes você pode estar passando por uma doença séria, né? Já foi desenganado por um médico, pode estar passando por dificuldades na sua família, no seu casamento, pode ser em relação a um trabalho, né? Você já pode ter ouvido, olha, a próxima barca é seu nome que vai estar lá, né? Ou então a sua família não tem mais jeito, esquece, esse marido não tem mais jeito, essa esposa não tem mais jeito, esse filho não tem mais jeito. Mas aí eu te pergunto, o que foi que o Senhor falou para você acerca disso? Né? Então vamos lá, quem é que tem voz na sua vida? Né? É o que vem do Senhor ou o que vem do mundo? Né? Nós temos que ficar atentos, porque às vezes a gente está passando por certas situações, as circunstâncias vêm de uma forma tão forte, né? Que muitas das vezes até nos fazem duvidar daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E nós temos que ficar muito atentos. Olha o que aconteceu com o faraó. Ele estava recebendo uma palavra que estava vindo do Senhor, mas ele preferiu dar atenção ao que estava vindo do mundo. O que ele olhou e falou, acredito eu, né? Os magos fazem a mesma coisa. Qual a diferença? Não é verdade? E aí ele preferiu não dar ouvido àquilo que estava vindo diretamente do Senhor. Então vamos continuar. Agora capítulo 8. Não, minto. Não vou continuar não. Deixa eu voltar aqui. Faltou mais uma outra parte importante. No versículo 24 falou o seguinte: todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. E aí isso me chamou a atenção para quê? Às vezes a gente recebeu uma palavra do Senhor e ao invés de a gente buscar em Deus a solução, a gente vai fazer as coisas com a força do nosso braço, né? Faraó não se importou, como eu falei anteriormente, né? E o povo também foi lá, não, vamos então cavar uns poços aí, entendeu? E vamos fazer do nosso jeito. Não se preocuparam com o que estava vindo do Senhor. E quantas das vezes a gente não faz a mesma coisa, né? Não, vou resolver tal situação do meu jeito. E não busca a orientação de onde vem realmente a resposta, né? De onde vem a solução, né? Então vamos ficar atentos a isso também. Agora vamos para o versículo 8. O Senhor falou, capítulo 8. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e de suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Vou parar aqui só para fazer um comentário. Vocês perceberam que na primeira vez, quando a água se transformou em sangue, ele não ligou, ele simplesmente virou as costas, depois que viu que os magos fizeram a mesma coisa e não se importaram. Dessa vez foi diferente, né? Embora os magos tivessem feito a mesma coisa, eles já foram falar com Moisés e com Arão, pedir para que ele orasse ao Senhor. Então aí você vê que a situação já começa a mudar, né? Então vamos lá. Versículo 8 agora. O faraó mandou chamar... Não, versículo 9, perdão. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tua casa fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Versículo 10. Amanhã, disse o faraó. Gente, quase tive um treco quando eu li isso. Para pensar. Sua casa cheia de rã. Sua cama. Você, o bicho subindo em cima de você, subindo em cima dos seus filhos. E aí, quando você tem a oportunidade de resolver,
Quando você quer que eu ore pro Senhor? Amanhã. Gente, se fosse comigo, eu ia falar agora, neste exato momento. Pelo amor de Deus, tira isso de mim. Né? Só que o que acontece? Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Você tá vendo que a barca vai passar. Você tá vendo a doença te consumindo. Você tá vendo sua família sendo destruída. Tá vendo seu filho se perdendo. E você fica procrastinando. Por que não vai buscar o Senhor? Né? A solução tá aí, fala com Ele. Bater e a porta se abrirá. Vai falar com quem resolve. Sabe, eu vejo tantos casos, e eu já fui um desses casos também. Por um período aí tenebroso. Eu tava vendo tantas coisas ruírem na minha vida. E eu queria resolver tudo na força do meu braço. E eu não fui buscar o Senhor, que é quem dá a solução, é quem dá o escape. Não é verdade? E então você para refletir se você não está fazendo a mesma coisa. Você está vendo a sua família se acabando e você não está fazendo nada. Não adianta falar com a fulaninha, com a amiguinha tal, com o amiguinho tal. Quem tem que lutar pela sua família é você. A doença está te consumindo. Você já fez tudo aquilo que, humanamente falando, pode se fazer. Por que você ainda não buscou o Senhor? Sabe, você está com problemas no seu trabalho, vá buscar o Senhor. Não tenta fazer as coisas com a força do teu braço. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Sabe? Então, assim, quando eu senti no coração de vir compartilhar com vocês essa palavra, foi justamente falando em relação a isso, dessa parte. Essa parte que gritou para mim. Falei, como assim? Às vezes você está se afundando no problema e vai deixar para resolver amanhã. Amanhã eu oro, amanhã eu vou à igreja, amanhã eu falo com Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã o problema pode estar maior. Amanhã você já pode estar desempregado. Amanhã sua família pode já estar destruída. E vai ficar mais difícil para reverter. Não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Mas não fique perdendo tempo tentando lutar com a força do seu braço. Entregue nas mãos de quem pode resolver toda e qualquer situação. Então vamos lá. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti as tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo. Sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviaram sobre o faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Vou parar por aqui. Tá? Vou parar por aqui. Para o vídeo não ficar muito longo. E aí eu venho também chamar atenção para uma outra questão. Às vezes você começou a passar por determinadas lutas, né? E realmente foi lá buscar o Senhor. E Ele foi e te deu alívio, assim como aconteceu com o faraó. E aí depois o que muita gente faz? Recebeu a bênção, dá as costas para o Senhor. E aí depois a gente lê num outro momento, né? Continuaram as pragas acontecendo. Mas certamente que se o faraó tivesse dado ouvido à palavra do Senhor, desde o início, não teriam vindo tantas pragas para a vida dele, né? Então ele, depois que recebeu a bênção, virou as costas, né? E quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Então eu quero deixar essa palavra para reflexão de todos, né? Não deixe que o caldo entorne para procurar o Senhor. E também não virem as costas quando a sua bênção chegar, tá? E às vezes as pessoas falam, mas eu não sei. Aí ficam na dúvida, mas será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Será que é? Será que não é? Aí, como eu falo sempre, vai ler a palavra. Na palavra tem tudo, lá tem cada uma das promessas. Se você conhece a palavra, você não é enganado. Em Oséias 4:6 fala que
O povo perece por falta de conhecimento. Então vá buscar o conhecimento, vá ler a palavra, para você conhecer tudo aquilo que você tem direito, para você descobrir quem você é em Deus. Tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Tá? Que o favor de Deus venha se manifestar em cada uma das áreas da vida de vocês. Tá bom? E reflitam sobre o que eu falei. Tá bom? Em breve eu volto aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Beijo, fiquem com Deus.